Fala galera, hoje a gente está no Parque da Disney, Epcot. Acabamos de vir aqui na Bola, onde fala a história da matemática, a história dos romanos. Bem interessante, hoje é um dia diferente. Eu, meu amigo Anthony e o meu pequenininho Benjamin. Vai! Eita, eita! Red! Hoje a gente vai passar o dia aqui, vamos mostrar algumas coisas para vocês aqui, para quem não conhece, e contar um pouco da história da Disney, do Epcot, que foi o primeiro parque da Disney, né? É o mais antigo. E aqui é assim, cara, a gente tenta fazer de tudo, né? A gente aproveita o parque, trabalha, descansa, e a vida nos Estados Unidos, literalmente, ela não para, né? Quer vir para cá, saiba que a vida aqui não para. Esse parque aqui, o Epcot, ele foi o primeiro parque da Disney, como eu já falei, e ele foi literalmente desenhado pelo Walt Disney, né? Ele ainda era vivo e ele que pensou, projetou, imaginou esse parque aqui. Para vocês que não sabem, a Flórida é pântano, né? Interessante que ele comprou 10 mil hectares de pântano para construir o Epcot. E é bem interessante, porque se você vê que o cara era bem evoluído, né? Ninguém acreditou no sonho dele. E hoje, essa potência que é. É interessante aqui, ó, que se você imaginar que esse parque foi feito em 1971, e você vê ele, a tecnologia que foi tudo cimento armado, né? Sem muita cor, para não dar manutenção de pintura e tudo. O chão, né, com concreto de várias cores. É muito interessante o raciocínio do Walt Disney, né, com isso tudo. E ok. Continuando o que eu estava falando, a gente que presta serviço para a Disney, eles são bem rigorosos, né? Então tem hora para entrar, tem hora para sair, exame de droga, a qualidade. Então você só consegue trabalhar quando o parque está fechado, então geralmente é à noite ou de madrugada. Todos os seguros, e é bem burocrático, mas como eu estava falando, a gente que presta serviço para a Disney, eu já trabalhei muito, a On Time já trabalhou muito para a Disney, prestando serviço de bloquete, que é o brick, né? Na época eu fazia piso, então é interessante que a burocracia é muito grande, a segurança em primeiro lugar. Então, você só trabalha quando o parque fecha, geralmente é de madrugada. Eles exigem todos os seguros, né? Que aqui a gente tem o liability, que é um seguro contra qualquer dano que a gente esteja fazendo, uma máquina, bater numa parede. Então, esse seguro cobre. O Work Compensation, que é de acidente de trabalho, caso um funcionário se machuque, então esse seguro cobre ele enquanto ele estiver com problema. E bem rigoroso, exame de droga é feito, então é bem rigoroso. Por isso que você vê a qualidade do trabalho aqui, né? Um fato interessante aqui é que o Ron Disney, o irmão do Walt Disney, porque o projeto foi do Walt Disney, mas ele já tinha falecido, contratou uma empresa para fazer o parque e para fazer o trem que passa dentro dos hotéis. Então essa empresa disse que era impossível ele fazer isso. E aí ele, além de demitir essa empresa, ele ainda demitiu a empresa, depois comprou a empresa e hoje está aqui o resultado. Fez exatamente o que o Walt Disney tinha projetado e que o irmão disse que ia fazer. E está feito. Então, assim, tudo que você realmente quer, que você tem um desejo, cara,
tem a meta de chegar lá, você consegue. Não tem nada que você não consiga, nada. E eu digo isso porque eu sou um cara que tenho dislexia, tenho dificuldade de aprender, mas quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou até o fim. Não interessa se eu não passei na primeira, na segunda, na terceira, eu não desisto. Se você realmente quer uma coisa, só depende de você. Pode ter a certeza que você vai conseguir. Inclusive, como eu estava falando, ó, você imagina que um parque desse foi feito em 1971, né? Não esse, eu acho que esse deve ter sido antes, porque esse foi o primeiro. E você vê tudo limpo, você não encontra uma luz queimada, você não encontra nada rachado. Então, é muito... A gente que trabalha na construção e vê um negócio desse, sabe o tal qual a dificuldade de você manter um parque desse, né? Então, a exigência é mais do que justa para você manter a qualidade. Às vezes é o que eu digo, não on time. E, infelizmente, brasileiro, a gente tem esse problema cultural que você não dá valor ao trabalho que vem dos escravos, né? Que você acha que a mão de obra não tem valor. E aí, quando você chega num país desse, que ele não tem os escravos que a gente teve no Brasil, e você vê que eles dão valor à qualidade. Então, o meu preço não tá, eu não dou preço do trabalho, eu dou preço da minha responsabilidade, da minha consciência limpa, dos meus anos e anos de experiência que eu vim aqui, trabalhei, cheguei aqui, carreguei tijolo. Foi uma vida difícil, né? E hoje em dia eu garanto o meu trabalho, a maioria dos meus trabalhos tem garantia, e a minha garantia sou eu. Eu não vou, tenho a garantia de um ano e tem um ano e um dia, passou da garantia. Não, cara. Então isso é o que eu acho que você tem que ter. Você não tem que ter cliente, você tem que ter amigo, que ele possa contar com você, que ele possa lhe indicar. É isso que eu prezo todo dia. Oi, meu filho. Eu amo o que eu faço, eu só sei fazer isso, né? Eu vivo para minha família, eu vivo para o meu trabalho. Eu sou um cara altamente aventureiro, então eu estou inscrito em 2 provas, esperando a terceira. Então, começando a preparação para o Ironman. E não é novidade, mas é uma prova difícil, uma prova que você tem que se preparar. Vou fazer a maratona da Disney, que eu nunca fiz, apesar de morar há 25 anos aqui. Esse ano vai ser a primeira vez. Estou muito animado porque é muito bacana. E esperando abrir a vaga para o Ultraman, que eu acho que pode ser que seja minha despedida de prova de endurance. Pode ser, dependendo se eu vou gostar ou não. Aí eu não paro, não tenho necessidade de parar, né? O Epic é aquele parque que tem vários países aqui, né? É bem interessante, que tanto ele tem a arquitetura do país, né? Falando de engenharia, como também tem a comida, a cultura, o clothes, né, a roupa. É bem interessante. E assim, geralmente no final da tarde, como hoje, o pessoal vem para sentar numa mesinha, tomar a cerveja do país, comer a comida do país. E eu amo esse parque. Para mim, é o parque que eu gosto mais. Não tem a diversão que o Magic Kingdom tem para criança, mas tem muito brinquedo interessante. E a gente acaba juntando o útil ao agradável. Homem Ironman, Vem, vira aí. Empresário, é tudo e ainda tem que limpar a boca do bem. Aqui é o meu maior Ironman, meu maior desafio.
Bom, a gente parou um pouquinho aqui, Edizan, agora para entender, porque assim, eu também conheço a história do Walt Disney e eu vi essa questão de, na época, ele não ter grana, não ter nada, e o cara fez tudo isso aqui só com um sonho, mostrando o projeto pra galera, e os caras na época, até foi o Bank of America, que foi o patrocinador do projeto da Branca de Neve, que fez a Disney ser a Disney que é hoje. Então, o que você acha que faz esses caras que quebra várias vezes, que o cara acaba desistindo daquela empresa, mas ele não desiste da vida, né? Do negócio? O que você acha que tá injetado na veia desse cara para fazer com esse cara sempre ter sucesso? Se você... primeiro a organização, né, cara? Que você pega a gente que sabe um pouco mais a fundo da Disney, da preparação dos funcionários, da estrutura que é, da seriedade que eles são. É por isso que ele tem essa potência que tem, né? Sem falar se você imaginar que o Walt Disney, em 1950, 60, o cara era... Você pode dizer que o cara era de outro mundo, né? Enquanto o pessoal, ele era um cara que veio do futuro. Para ele imaginar isso aqui tudo, pode dizer que é só coisa de doido, né? Então, se você pensar que você pega, vamos lá, o Bill Gates, o cara altamente inteligente, estudou nas melhores faculdades, é um cara que passou dificuldade. Se você pega o Steve Jobs, foi outro cara que não tinha nada, que quebrou, que arriscou. Se eu não me engano, ele recebeu um pedido de 50 computadores, ele foi procurar no lixo as peças porque ele não tinha. E aí você vê, no decorrer do tempo, esses milionários de hoje em dia, esses caras bem-sucedidos, quebra e volta. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que você falir, que você quebrar, faz parte da caminhada, faz parte do percurso. Não é que foi a pior coisa que aconteceu com você. Ele deixa um aprendizado muito grande. Então, citando minha experiência, infelizmente, eu quebrei 2 vezes, né? Posso dizer assim. Uma em 2008, que vocês acham que a crise dos Estados Unidos em 2008, o país todo entrou em recessão, mas eu trabalhava na construção, então em 2006 eu já fui sentindo isso. E aí Starbucks, bancos quebraram. Faz parte do aprendizado, faz parte do percurso. Naquela época eu achava que cada ano as coisas melhoravam. Naquela época eu ganhava muita grana e achava que nunca ia melhorar. Muito novo também, com sei lá quantos anos eu tinha, e cada ano que passava era melhor. Então quando veio uma crise dessa, serve de aprendizado. Aí você pega, vamos lá para os big plays. Você pega o Abílio Diniz, você vê as entrevistas do cara, quantas vezes ele quebrou para chegar onde ele está. Então, o segredo da história é você não desistir, né? E aí, por incrível que pareça, entra as provas de endurance que eu faço, os esportes, o Ironman. Cara, você sofre, mas não desiste. Porque esse é um ponto que eu aprendi com um grande triatleta argentino que se aposentou. E eu pedi um conselho a ele na época, eu nunca esqueci isso faz mais de 10 anos. E ele me disse o seguinte: cara, o presente vira passado muito rápido. Então o que é presente hoje, amanhã é passado. E então não desista. Chegue andando, chegue de 4 pés, chegue se arrastando, mas não desista, porque se você tiver feito 10 Ironmans e tiver um que você não completou, quando o cara pergunta, rapaz, quantos Ironmans você fez? Você vai dizer, eu fiz 10 Ironmans e um eu não completei. Isso vai ficar pro resto da vida. Então é aquele negócio que eu digo que é não desistir. É você acreditar em você, porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então,
Voltando mais uma vez falando do quebrar, se você está passando dificuldade e a gente vem de 2 anos muito complicado, faz parte, faz parte. Às vezes você não fez nada de errado, mas teve que acontecer para você ter o aprendizado. E essa é a dica que eu digo para vocês. Gente, de todas as maneiras eu tô tentando fazer o vídeo que o pessoal me pede, então esse vídeo eu consegui juntar o útil ao agradável. Me pediram para falar alguma coisa da Disney, mostrar o parque da Disney, e também me pediram para o meu próximo vídeo falando do que eu falei, que eu quebrei. Então foi o que eu tentei falar, falei um pouquinho de cada coisa, mas eu quero dizer, a Disney é maravilhosa porque tem pessoas altamente capacitadas, ela realmente é uma companhia muito organizada. E falando do falir, do quebrar, da empresa realmente falir, quero dizer para vocês que isso faz parte. Se você é empresário, eu não conheço nenhum empresário, e olha que eu tenho muitos amigos ricos, bem-sucedidos, que nunca passaram um aperreio. Então relaxe, continua trabalhando, que no final sempre dá certo. Então, mais uma vez, dá um like, me segue aqui no YouTube, clica aqui e eu espero que os próximos, eu estou tentando fazer que o pessoal está me pedindo, mas também que o vídeo saia um pouco diferente. Agora, o próximo vídeo eu vou falar do treinamento para o Ironman. Eu acho que tem muita gente que vai gostar desse assunto. Então, eu já tenho até um slogan que é do zero ao Ironman. E a gente vai fazer um vídeo que não dá para fazer um vídeo de uma vez só, mas a gente vai começar e vai falando alguma coisa para deixar bem clean para vocês, né? Para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês a respeito de uma prova de endurance, uma prova de longa distância, tá bom? Não esquece, clica aqui no link e me segue lá. Obrigado.